O destaque do dia hoje tem uma notícia de uma jovem que foi assassinada na UFES. Mais informações com a repórter Lara Dutra. Uma estudante de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo foi encontrada morta no fim da tarde da última sexta-feira no campus Goiabeiras, em Vitória. A jovem teria sofrido um abuso sexual e assassinada pelo criminoso, segundo a polícia. Câmeras de segurança da universidade registraram a abordagem do bandido. Ser titular de uma delegacia, esse era o sonho de Luísa Silva, de 17 anos, que estava no primeiro período de Direito, segundo familiares. O velório será no cemitério Parque da Paz, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, a partir de 8 horas da manhã neste sábado. O enterro está marcado para as 4 horas da tarde. A turma da jovem está organizando uma homenagem para ela na próxima segunda-feira, na frente do restaurante universitário, às 10 horas da manhã. O que você está se sentindo mediante esses casos que estão acontecendo aqui na Universidade Federal do Espírito Santo? Eu tô muito preocupada, né? Porque eu tenho medo, eu sempre ando por aqui sozinha e eu fico com muito medo de acontecer comigo, né? A estudante Luísa Silva, de 17 anos, foi violentada e assassinada na última sexta-feira aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. A UFES informou por meio de nota que está prestando todo o apoio necessário à família. A polícia está investigando o caso e divulgou uma imagem do suspeito. As denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 181. Nosso quadro Ciência de Perto de hoje é para mostrar como funciona a coleta e análise de DNA. Confira! Então, nessa sala, e principalmente aqui nessa bancada, a gente tem todo o aparato que a gente precisa para fazer a extração do DNA. E resumindo, o que a extração de DNA vai ser feita? Quando a gente tem o DNA, ele está dentro da célula. A célula ela tem uma membrana, né? Tem mais de uma membrana, tem a membrana externa e tem a membrana do núcleo. Além disso, tem várias coisas que tem no citoplasma e proteínas, uma série de coisas que a gente não precisa, a gente quer somente o DNA ao final. Então, o que a gente faz na extração? A gente coloca alguns reagentes aqui junto da minha amostra, que vai romper essa membrana e vai eliminar e degradar proteínas. Então, por exemplo, a gente usa um detergente forte que vai romper a membrana, que é lipoproteica, ou seja, uma camada que tem lipídios e que o detergente vai ajudar a remover. E uma enzima que degrada a proteína, que é chamada de proteinase K. Depois disso, a gente deixa incubando no banho seco, aqui a 55 graus, como estão aqui esses tubos, que essa enzima ela vai fazer que a gente chama de digerir as proteínas. Então aqui está esse processo de digestão. Depois a gente vai levar para a centrífuga e a centrífuga vai separar em mais de uma fase o líquido que está dentro desse tubo, e aí a gente vai conseguir purificar ainda mais o conteúdo que está na célula, deixando cada vez mais o DNA. Depois dessa etapa, a gente vai adicionar o principal reagente que precipita o DNA, que é o álcool. Então aqui a gente faz a adição do etanol, que é um álcool, e a partir desse momento a gente colocando aqui no tubo, o DNA ele vai ser precipitado. A gente faz mais uma etapa de centrifugação e ao final a gente consegue ter a extração do DNA. Depois da gente extrair o DNA, aí que são feitas várias técnicas com esse DNA. A principal que a gente tem no nosso laboratório é a técnica de PCR, que é uma amplificação enzimática in vitro do DNA. O que acontece? Dependendo da fonte do DNA, a quantidade é muito baixa. Então a gente tem essa PCR que vai amplificar em milhões de cópias o DNA inicial. Somente da parte que eu tenho interesse de trabalhar com o DNA, porque o DNA também ele é enorme. Então a gente quer trabalhar às vezes só com um gene, com alguns poucos genes, e essa técnica ela vai conseguir delimitar no DNA somente a região que eu quero trabalhar e amplificar isso em milhões de vezes. Então aqui a gente consegue, a gente tem uma lâmpada UV que vai esterilizar o ambiente que eu vou trabalhar, porque como a gente está falando de coisas muito pequenas num laboratório de biologia molecular,
tudo é uma quantidade muito baixa, então a gente tem que evitar que tudo o que está fora do tubo que a gente está trabalhando, que isso não contamine o que a gente está fazendo. Então depois disso, eu vou pegar os meus reagentes e vou misturar todos esses reagentes que devem ser armazenados no freezer. Então aqui eu tenho todos os reagentes que eu preciso para poder fazer essa reação enzimática. Além disso, a nossa pele, a água, fungos, vários organismos, eles produzem enzimas que são capazes de degradar o DNA. Então a gente também não pode correr o risco que a nossa amostra entre em contato com essas enzimas que degradam o DNA. E esse processo eu repito para todos os reagentes. Esses equipamentos que a gente tem aqui, eles também são fundamentais para a técnica que eu falei de amplificação enzimática do DNA, porque a gente precisa, para que essa técnica ocorra, que a gente tenha uma variação grande de temperatura, e esses equipamentos, chamados de termocicladoras, eles vão fazer essa variação de temperatura, se possível, e com isso a gente amplificar o DNA. Vou colocar as minhas amostras e vai ficar aqui dentro dessa máquina por 2 horas e meia, e ao final desse processo a gente vai conseguir verificar se o DNA foi amplificado ou não. A agarose é uma substância que é de agar, né, que é tipo uma gelatina mesmo, né? Então ela é um pó que a gente joga um líquido dentro do tampão para manter o pH direitinho, ideal, e ele fica líquido, a gente esquenta no micro-ondas e depois a gente joga aqui e com a temperatura ambiente ele polimeriza, ele fica um gel durinho, ele é líquido. E o que acontece? A gente bota ele líquido e usa esses equipamentos aqui que a gente chama de pente para fazer o dente aqui do gel, para a gente poder aplicar a amostra dentro desses pocinhos, né? Então, quando a gelatina, né, quando ele polimeriza, ó, tá durinho agora, eu já posso aplicar a amostra, cada pocinho desse eu vou aplicar uma amostra. Como a Juliana falou pra vocês, isso aqui vai passar uma corrente elétrica aqui, então para passar a corrente elétrica eu preciso que esteja em meio aquoso, né? Quando a gente vê que o DNA foi amplificado. Cada bandinha dessa corresponde a uma amostra, ao DNA de uma amostra. Esse é o nosso equipamento sequenciador de DNA, ele que faz a finalização das análises, ou seja, ele analisa o DNA de forma que a gente consiga ou saber a sequência do DNA, ou seja, uma posição de bases, a sequência de A, B, C, G, que esse fragmento de DNA que a gente amplificou tem, ou no caso de identificação humana, forense e análise de marcadores genéticos que fazem a identificação do DNA, a gente também utiliza esse equipamento, a gente faz uma corrida do DNA, o que a gente chama de eletroforese capilar. É uma eletroforese parecida com o gel que vocês viram, mas aqui ele tem um polímero, que é como se fosse um gelzinho, dentro desse capilar, que fica dentro do equipamento. Então é aqui dentro que o DNA ele vai migrar, e quando ele passa aqui nesse leitor, ele é captado e enviado o sinal para o computador. Todas essas técnicas que a gente viu no laboratório, elas podem ser usadas tanto para animais quanto para genética forense, para humanos. Então, assim, a infinidade é grande de aplicação. E no caso da identificação humana em crimes, na parte forense, para identificar no caso de um estupro, de um indivíduo que a gente não consegue identificar morfologicamente, né? Se, por exemplo, em caso de afogamento, que a pessoa
já está sem possibilidade de identificar, às vezes só tem um dente. Então, todas essas técnicas, com essa fonte diversa de amostras, a gente consegue fazer essa identificação através do DNA. Aqui tem um exemplo de uma amostra de evidência e de uma amostra do suspeito. Ao final de todas as etapas que a gente viu no laboratório, o sequenciador ele gera um perfil como esse, que é os marcadores que cada indivíduo tem e que são diferentes entre as pessoas. Então, se a evidência me mostra esse perfil de tamanhos aqui e o do suspeito bate, a gente consegue o mesmo perfil, isso significa que esse suspeito estava com... a amostra é do suspeito, que estava no local. Obrigada pela audiência e até amanhã com mais um Destaque do Dia.